Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com a Priscila Veras, cofundadora do Muda Meu Mundo, e a gente vai falar um pouquinho sobre canudos agrotóxicos, comida, enfim. Priscila, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Primeira pergunta, assim, já vamos pular no assunto de cabeça. Eu quero que você conte um pouquinho o que é o Muda Meu Mundo e o que vocês estão trabalhando aí. Então, Muda Meu Mundo, ele é um negócio de impacto social que surgiu de uma indignação, né? Minha e da minha irmã. Nós gostamos de comer saudável, mas a gente não consegue pagar para comer 100% um alimento livre de veneno, livre de agrotóxico. E então nós começamos a pensar sobre isso. Em 2016 nós largamos os nossos empregos. Eu venho do terceiro setor, minha irmã vem da administração de grandes empresas, e a gente conseguiu pensar no que a gente queria fazer para poder acessibilizar essa comida sem agrotóxico. E dessa ideia surgiu o Muda Meu Mundo. Então, o Muda Meu Mundo, ele é um negócio de impacto social que existe para acessibilizar a comida sem agrotóxico. Como que a gente faz isso? A gente desenvolveu uma metodologia onde a gente treina, acompanha e certifica pequenos agricultores familiares em situação de pobreza no Nordeste do Brasil. E depois que a gente tem certeza que essa produção deles está sustentável, que refloresta, que traz todo o impacto ambiental positivo, a gente faz o escoamento dessa produção através de comércio justo. Então eu aumento a renda do agricultor, eu faço com que ele saia da pobreza, pare de viver exclusivamente das bolsas do governo, aumente a produção e ao mesmo tempo isso barateia para a população esse alimento. Então ele alimenta a família dele, ele alimenta a comunidade dele e ele alimenta as cidades com um alimento mais barato, mais fresco e livre de qualquer contaminação. E é interessante você estar falando, só para contextualizar aqui pro ouvinte, você está em Fortaleza, né? É isso? Nós estamos em Fortaleza, começando em Fortaleza. Então, e isso é uma coisa que é difícil, que você falou, que é caro comer saudável, né? É engraçado você falar isso. É uma coisa difícil em Fortaleza, aqui em São Paulo, ou em Brasília, acho que no Brasil inteiro, né? Porque, na verdade, não há o interesse de que essa alimentação livre de agrotóxico, ela seja acessibilizada, porque existe todo um mercado por trás disso no preço do orgânico, né? É importante que esse preço esteja sempre elevado. E a nossa crise é que comer comida com agrotóxico, ele traz uma série de consequências para a nossa saúde, né? De 2008 para cá, o Brasil vem vivendo esse aumento no consumo de agrotóxico e a gente não sabe ainda, a gente não tem noção do impacto que isso vai causar na nossa saúde. Então, o que a gente está fazendo é nos antevendo a isso. Então, se eu crio uma estrutura no Nordeste do Brasil, que é uma região pobre, mas que o Nordeste concentra metade da quantidade de agricultores do Brasil, elas estão no Nordeste. E são agricultores que eles não são trabalhados para que eles produzam de forma sustentável e nem que eles produzam. Então, a gente faz todo esse processo com o agricultor e depois que eles estão prontos, a gente ainda garante a venda deles. Então, eu causo um impacto em relação até a pobreza. A gente fala muito isso, que a fome que o Nordeste passou há 20 anos atrás, se a gente conseguir trabalhar de forma sustentável e ligar essa cadeia com o comércio justo, não vai existir essa fome daqui a 20 anos. Você falou sobre um tema que eu acho que vale a gente pegar o gancho, que é a questão do consumo de agrotóxicos aqui no Brasil, né? Recentemente a gente teve uma lei sendo aprovada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso e de como que você vê daqui para frente. Você tinha me adiantado aqui no nosso bate-papo antes do podcast, né, que tem alguns estudos, eu confesso que eu fiquei bem surpreso com alguns dados. É impressionante, porque assim, enquanto todo mundo está parando de consumir agrotóxico, o Brasil está consumindo cada vez mais. Então, tudo que você imaginar que está sendo proibido no mundo, no Brasil está sendo liberado, que é o que aconteceu há pouco tempo atrás com a PL, que acabou de passar, portas fechadas, né? Eles esperaram uma madrugada dessas para poder passar essa lei, e essa lei está sendo votada em plenário e que ela beneficia somente quem planta em monocultura. Então, 70% da comida que a gente come no Brasil hoje, segundo o IBGE, ele vem de agricultores familiares. Nós nos alimentamos desses agricultores. Então, se eu crio estrutura para que esse agricultor ele não precise do agrotóxico, além dele estar economizando, porque o agrotóxico é caro, e ele foi ensinado de que ele precisa disso para poder plantar, mas ele não precisa se ele plantar de forma sustentável. E a gente trabalha a questão da agroecologia. Então, o impacto da nossa saúde, ele é muito grave, né? Existem estudos que dizem que
que pelo menos 25% das crianças daqui a 50 anos vão nascer com algum grau de autismo por causa do glifosato, que é um tipo de agrotóxico que é muito comum. E isso é muito grave. Isso a gente está falando da população em geral. Agora, você já parou para pensar a quantidade de agricultor que morre cedo com problema, com câncer ou com algum problema causado em relação ao uso do agrotóxico? Porque a gente está comendo, certo? Mas ele está aplicando, cheirando, pegando nisso o tempo inteiro, sem orientação nenhuma. Então, o impacto disso é muito grande na saúde e também no meio ambiente. Porque esse agrotóxico, essa liberação desse agrotóxico está entrando na terra, indo para os lençóis freáticos, contaminando fauna e flora. É muito grave isso. É uma bola de neve, né, no final das contas. E eu acredito que a gente não tem nenhum estudo aí, nenhum dado assim específico sobre esses agricultores que enfim, que você falou, morrem de câncer, etc. Existem estudos, assim, bem pontuais. Eu conheço alguns estudos aqui no Ceará de alguns professores que eles mostram que 80% do aumento de câncer nos agricultores de uma determinada região onde o consumo de agrotóxico é muito alto. Mas, assim, não profundamente. Nunca ninguém parou para estudar isso profundamente, porque na verdade são projeções. A gente vive, olha só, o Brasil, o aumento de casos de Alzheimer no Brasil nos últimos anos é enorme, pessoas novas. Pacientes que estão com câncer, eles têm por indicação médica não consumir alimentos com agrotóxico. Olha que coisa. E como que faz, né? Quer dizer que eu preciso esperar ter um câncer para parar de consumir? Então, assim, o que é mais grave nisso? É porque a gente sabe de tudo isso, mas, às vezes, a gente não pode comprar um alimento livre de agrotóxico por causa do preço. Eu encontrei uma família que estava indo no supermercado comprar orgânico uma vez e eles estavam comprando pouquinho. Eu disse, vocês estão comprando só para... É para vocês ou é para a família? Eles disseram, é só para nossa filha que está começando a introdução alimentar, a gente não quer que ela coma com veneno, mas para a família toda a gente ainda não tem condição de comprar. Então é essa indignação que faz com que a gente olhe e diga, caramba, a gente pode construir uma agricultura familiar sustentável se a gente criar caminhos de comercialização justa e se a gente ensinar para esse agricultor que é possível ele ganhar dinheiro produzindo de forma sustentável. Como que você vê, assim, qual que é o grande desafio no ponto do agricultor e desafio na cadeia como um todo? Como que você vê aí? O maior desafio, pelo menos do agricultor do Nordeste, eu não vou falar muito das outras regiões, porque o nosso foco é muito essa agricultura que foi ensinada de que ela não precisa produzir porque ela vai ter uma bolsa, ou de que a seca vai impedir que ela produza. E a gente sabe que na vida real existem diversas estratégias de convivência com a seca. A gente tem fotos e mais fotos nos nossos perfis mostrando agricultores nossos que em período de seca, como eles estavam, e um ano depois, enquanto ainda tinha seca, como que estava a produção dele. Então, a agroecologia faz com que ele produza, né, melhor, com que ele consiga conservar mais a água, não usar tanta água e ele consiga produzir. Então, num período de seca mais forte, vamos dizer assim, ele vai baixar a produção, mas ele não vai parar a produção, ele vai continuar produzindo. Mas aí não é só isso, porque não adianta o agricultor familiar produzir se ele não tem um caminho justo de escoamento dessa produção. Não adianta, porque ele vai produzir e daqui a pouco chega alguém e quer pagar 3 centavos por uma cebolinha, que não custou nem a água que ele usou para poder regar essa cebolinha. Então, essa linha entre trabalhar realmente a questão sustentabilidade, mas voltada para essa comercialização justa, que vai trazer esse desenvolvimento agrícola, principalmente no Nordeste. Eu acredito que isso talvez seja bem específico do Nordeste, mas se aplica em outras regiões. Eu não sei se a gente pode chamar de um estigma, de algum pré-conceito, mas eu sinto isso também um pouco em São Paulo, talvez. A gente tem um cinturão aqui, para quem não sabe, próximo à cidade de São Paulo, que existem N projetos de incentivo à agricultura familiar, mas o pessoal ainda não vai comprar dessa galera. Isso que é uma coisa bem impactante. Porque às vezes a gente acostumou com o mercado trazendo isso pra gente. Então, é comum as pessoas irem no supermercado e resolverem a vida delas. Elas querem comprar tudo lá dentro. E é legal isso, é a praticidade da modernidade. O que a gente está querendo criar é uma oportunidade onde, através de uma empresa,
né, de um negócio de impacto, a gente consiga resolver esse problema do comércio justo. Então, a base do nosso trabalho inteira, ele é desenhada em cima desse comércio justo. Não adianta eu fazer com que o agricultor produza, capacitar esse agricultor e lá na ponta trazer uma alface para a população por R$7. Não faz sentido, não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é exatamente isso, fazer com que nesse jogo de que todo mundo ganhe, a gente consiga fazer com que esse agricultor aumente a renda dele e essa pessoa compre mais barata. Se você, talvez alguém pergunte, mas isso não é utópico? Não é utópico. A gente está vivendo isso há 1 ano e meio aqui em Fortaleza. 60% das pessoas que frequentam as nossas feiras são pessoas que não podiam pagar por orgânico antes e elas estão podendo por causa da feira. Os agricultores que aumentaram menos a renda deles em 1 ano, eles aumentaram 50%. E às vezes não aumentaram mais porque eles não quiseram produzir mais, porque eles também precisam querer. A gente entra com o treinamento gratuito deles, faz o acompanhamento, faz o processo de certificação, mas se eles não quiserem produzir, eles não vão produzir. Então a gente ensina como é que eles produzem e ainda cria essa estratégia de venda, né, de comércio justo para que todo mundo ganhe nisso. E Priscila, agora mudando de assunto, mas seguindo ainda aqui no Muda Meu Mundo, você e sua irmã gostam, como que eu posso dizer, de cutucar alguns temas bem profundos, né? Eu gosto de conversar com gente assim, porque eu acho que vocês fazem o que todo mundo deveria fazer. Você falou dos agrotóxicos, né? Que é uma discussão muito grande que a gente tá recentemente, todos os jornais estão falando sobre isso. Você vê algumas notícias aqui e ali falando um pouquinho sobre essa PL, né? Só que também teve um outro tema que virou, vamos dizer assim, uma febre, principalmente nas redes sociais, que são os canudinhos de plástico, né? A própria BBC, ela publicou um artigo, uma notícia um tempinho atrás, que ela fala assim: o mundo declara guerra ao canudo de plástico, vilão do meio ambiente, né? É verdade. Eu acho assim, a gente tem que pensar tudo nesses extremos, né? Tudo que é extremo é complicado. Não é só o canudo. A grande questão é que o canudo, ele está muito presente na nossa vida e a gente não percebe o quanto ele está presente. Vou dar um exemplo de uma coisa assim, que nem é canudo. Ontem eu fui na escola do meu filho e ele ia fazer uma prova de manhã e eu fui tomar café da manhã e eu pedi um pão de queijo. Veio um pão de queijo dentro de um saquinho em cima de um plástico. Não, um prato e o pão de queijo enrolado no saquinho. E eu fiquei olhando, eu disse, meu Deus, qual é a necessidade desse pão de queijo vir enrolado dentro de um plástico se ele está em cima de um prato? Então são coisas muito pequenas. E essa história do canudo é uma coisa assim muito preocupante, porque se gasta pouco para se produzir o canudo. O canudo é uma coisa muito barata de você comprar. Você compra por R$2, você compra 50 canudos, 100 canudos. Só que esse canudo, para ele se decompor, são anos e anos e anos. Então, pra você ter ideia de quando foi lançado o canudo de plástico, até hoje, nenhum se decompôs ainda. Calcula-se que são 200 anos, né? Então, é muito grave. Exatamente. De quando foi lançado o canudinho de plástico para hoje, nenhum se decompôs ainda. Então, assim, é uma questão muito grave. Então, a gente começou a pensar sobre isso no nosso dia a dia. A gente faz sempre essa reflexão. Se a gente está trabalhando com sustentabilidade, o que eu posso fazer no meu dia a dia para diminuir isso? Não que eu seja sustentável em todas as minhas ações, mas existem coisas que a gente pode fazer. E eu estava muito incomodada na minha casa, porque o meu filho adora canudinho. Então, tudo é suco com canudo, tudo, até leite ele quer tomar com canudo, se for preciso. Então, eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer de uma forma muito simples para ter um canudinho que pudesse ser bom para minha família. Porque como o meu filho é uma criança, eu não poderia dar um canudo de vidro para ele. Um canudo de inox para uma criança também não acho legal. Qualquer coisa que ele vai tomar mais quente, mais fria, não sei. E um canudo de bambu, eu pensei que teria todo aquele processo de lavar e tal, que para uma criança, às vezes você, não sei, não seria tão adequado. E aí nessa pesquisa a gente encontrou que na Ásia eles consumiam canudos com talos de planta. E aí eu lembro que eu fiz várias pesquisas, traduzi algumas coisas e liguei para um agricultor familiar da nossa rede, que inclusive é um jovem agricultor, líder de uma cooperativa de jovens agricultores. Eu disse para ele: Vitor, eu tô pensando num canudo assim aqui para minha casa. Tu saberia fazer? Eu vou mandar para você o que eu traduzi. Ele fez: Priscila, eu já faço isso. Eu fazia isso para poder roubar o mel da abelha, para ficar longe lá chupando o mel da abelha, né, sem a abelha encostar em mim. E aí surgiu essa ideia, né, que a gente tem trabalhado
né, do biocanudo, que a gente nem imaginava que fosse ter a repercussão que estava tendo, porque coincidiu com tudo isso do Rio de Janeiro, coincidiu com aqui em Fortaleza estarem começando também os vereadores a pensarem sobre isso. E como Fortaleza é uma cidade muito turística, você chegar na Praia do Futuro, por exemplo, que é uma praia muito conhecida, você tem várias barracas de praia, então a quantidade de canudo que ele está sendo jogado no mar, porque o vento bateu nele e ele está indo para o mar, é muito grande, Então, assim, de uma forma muito simples, assim, para resolver o problema da minha casa, a gente conseguiu pensar numa tecnologia social, né, ambiental, que pode ajudar as pessoas. Mas a grande ideia é o seguinte, que aí eu acho que é o pulo do gato. Não vamos mais usar canudo. Se for preciso, a gente opta por questões mais sustentáveis, por canudos mais sustentáveis. Mas, por exemplo, para tomar uma água de coco eu preciso de um canudo, né? É legal um canudo. Mas para tomar um suco eu não preciso de um canudo. Então são esses pensamentos que fazem com que a gente saia dessa caixinha, né? De pensar, eu estou sendo sustentável, porque não é o que eu estou fazendo hoje, mas é o impacto que isso vai gerar nas futuras gerações. Só para colocar todo mundo na mesma página, o ouvinte, se ele não sabe... Muita gente, talvez, que não é do Rio, talvez não saiba sabe da discussão dos canudos, mas não sabe o que está acontecendo, né? Lá no Rio, na cidade mesmo, saiu uma lei que ainda precisa ser, pelo menos até na gravação desse podcast, ela precisa ser aprovada pelo prefeito Marcelo Crivella, que ela proíbe o uso de canudos com uma multa de até R$3.000, um valor que pode ser multiplicado no caso de reincidência, né? Então, assim, você deu o exemplo aí de Fortaleza e tal, então eu acredito que isso seja uma coisa que, sendo aprovada no Rio, talvez outras cidades peguem como exemplo, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que é a grande discussão quando a galera ouve nós falando sobre ser sustentável, etc. Lá vem o eco chato, né? E aí, o que acontece? Você falou uma coisa que, assim, realmente, não dá pra ser 100% sustentável em tudo. Mas dá pra usar opções, né? Dá pra trabalhar opções. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o biocanudo, que foi esse trabalho, né, de vocês. Então, eu contei toda a história. Eu adorei, né? Que ele já roubava a mel da abelha. Pois é, isso é uma técnica antiga. E aí, qual é a novidade que a gente está trazendo, né? Nesse sentido, já existe esse biocanudo, esse canudo, na verdade, de caule de mamoeiro. Então, a gente pegou uma poda de mamoeiro, que os nossos agricultores já fazem, e a gente criou um processinho que não é um processo químico, mas é uma salmoura, né? Não deixa de ser. E um tempo de salmoura, um tempo de sol que ele precisa para que esse canudo não tenha nenhum gosto e nem pegue nenhum gosto. Então, é um canudo que ele é do tamanho de um canudo, ele pode ser mais fino ou mais grosso, depende de onde está o talo do mamoeiro. E você pode consumir bebidas com ele. Então, ele é biodegradável. A ideia é que ele não tem impacto para ser tirado, porque ele vai ser tirado das podas dos mamoeiros, e ele não tem impacto para voltar ao meio ambiente, porque a gente vai criar um sistema de coleta desses canudos para fazer compostagem. Então, as empresas que aderem a isso, a gente pode pegar o canudo e a gente vai fazer compostagem desse canudo. Mas que ele também, se ele for jogado no lixo comum, no lixo orgânico da sua casa, ele não causa impacto ambiental nenhum. Até porque esses mamoeiros, eles são mamoeiros livres de agrotóxico. Então, você não tem nenhum tipo de contaminação voltada para essa questão do agrotóxico. E é simples, é um canudinho que você vai tomar, depois você lava ele com água corrente, deixa ele secar e guarda ele novamente na geladeira. Você pode usar ele até 5 vezes. Você pode reutilizar. Na sua casa você pode usar ele até 5 vezes. Né? Legal. Se você conservar direitinho, dá perfeitamente. Para os restaurantes, a nossa sugestão, né, é que eles deem esses canudos para as pessoas, façam com que as pessoas levem esse canudo para casa e usem em casa. Pode funcionar como uma ação pontual, né? Porque foi o que você falou, também não adianta a gente dedicar tudo ao canudo do mamoeiro, que vai acabar com o mamoeiro, né? Exatamente. Como que eu vou suprir? Imagina, a nossa cabeça. A nossa cabeça é assim. Ok, vamos parar de consumir o canudo de plástico, então vamos substituir todos pelo do mamoeiro. Não, eu vou acabar todos os mamões do Brasil para poder atender a nossa necessidade de canudo. A ideia é não consuma canudo. Se for preciso,
use esses canudos sustentáveis. E aí você tem diversas opções. A gente está trazendo mais uma opção, que foi uma coisa simples da nossa necessidade, né, do nosso convívio com a agricultura familiar. E outra, comércio justo. Então a ideia é que o agricultor que produza o canudo ganhe pelo menos 50% a 60% do preço desse canudo que está sendo comercializado. E você tem hoje qual que é o custo desse, para o custo final, assim, o preço final desse canudo? Então, eu ainda não posso dizer. Porque a gente vai estar fazendo um lançamento especial agora em julho, porque assim, tomou uma proporção maior do que a gente tinha imaginado. A gente levou o canudo para a nossa feira, como a gente leva qualquer produto que a gente tenha. Por exemplo, eu ensino o agricultor que ele não pode ter desperdício de manjericão, e ensino ele a fazer o manjericão desidratado. O canudo foi a mesma coisa. Então, a gente falou para ele fazer, ele trouxe para a feira. Quando ele trouxe para a feira, surgiu assim uma série de coisas que a gente nem imaginava que ia ser tão impactante. De empresas em São Paulo telefonando pra gente querendo os biocanudos. Então a gente vai fazer um lançamento especial agora em julho, e a ideia não é levar canudo do Ceará para São Paulo. A ideia é capacitar cooperativas em São Paulo, cooperativas de agricultores, para que esses canudos sejam produzidos aí com, é claro, com essa questão que a gente descobriu de como tirar o gosto e tal, e isso ser comercializado nas cidades. E aí eu fortaleço mais uma vez a agricultura familiar. Porque dá para fazer com outros, além do mamoeiro, é isso? Então, dá, mas a gente ainda não conseguiu encontrar quais são essas outras plantas. Quais são essas outras, mas é provável. É o que você falou, não adianta todo mundo de São Paulo sair correndo para Fortaleza querendo comprar canudo. Exatamente, vai acabar o mamão no Ceará, gente, não vem. Não vai acabar com mamão, né? Não vem. A ideia é a gente capacitar outros agricultores em outros lugares do Brasil para que eles possam produzir isso, e as empresas interessadas, porque você sabe que quem faz o mercado somos nós, né? No momento em que eu digo eu não quero comer uma uva com caroço, a indústria vai criar uma forma de tirar o caroço daquela uva. E ela vai criar uma semente que vai dar uma uva sem caroço. Então, se eu, enquanto consumidor, eu começo a questionar esse tipo de prática, eu começo a dizer, eu não quero isso, dessa forma eu não aceito, nesse lugar eu não ando por causa disso, essa roupa eu não compro por causa disso, eu faço com que o mercado se adapte a essas questões sociais, né, ambientais e econômicas. Bom, a gente vai indo aqui para o finzinho do nosso bate-papo. Eu queria deixar vocês, se quiser deixar alguma mensagem pro ouvinte, alguma sugestão, indicação, e quando a gente tiver o lançamento oficial do Biocanudo, vai ter aqui no Inova, né? Com certeza. A gente quer dizer para vocês que esse sonho de duas mulheres, né, de começar um negócio de impacto social, há 1 ano e meio a gente validou toda a nossa teoria. É um sonho possível, é um sonho tangível. Eu acho que a gente tem conseguido colocar em prática isso, né? Tem conseguido trazer desenvolvimento sustentável, né? Você chegar para qualquer agricultor da nossa rede, você participar das nossas feiras, que é onde a gente escoa esses produtos, e conversar diretamente com os agricultores, você vai ver assim, a mudança na vida deles. Não só na vida deles, mas na produção ambiental que ele tá trazendo. Então, são áreas de preservação ambiental, são áreas que estão sendo reflorestadas, e que eles mesmos, nessa caminhada de capacitação com a gente, sentem essa necessidade. Então, é possível a gente conseguir diminuir a questão da fome, é possível a gente conseguir acessibilizar essa comida livre de veneno, e que a gente tenha acesso a essas tecnologias para que a gente tenha um mundo melhor, né? Eu me pego pensando muito, que mundo que meu filho e meu neto vão encontrar? Então, eu quero fazer parte dessa construção, e essa construção, ela está sendo feita via uma empresa que pensa em impacto, né? Nós existimos para resolver um problema social, e o nosso problema é a acessibilização da alimentação sem agrotóxico e a capacitação da agricultura familiar e o escoamento do comércio justo. Fantástico, eu acho que eu não tenho nem muito mais o que acrescentar, enfim, eu acho incrível. Engraçado que há muitos anos atrás, quando eu fazia meu TCC de faculdade ainda, eu fiz sobre comércio justo, né? E na época se falava quase nada aqui no Brasil, né, sobre comércio justo, ainda era o comecinho, e agora vendo esses projetos como você, como outros tantos que a gente tem visto aí, que é uma coisa que é super possível ser feita, a gente não precisa, foi o que você falou, não precisa chegar lá cebolinha 3 centavos, né, para poder tentar extrair o máximo possível. Eu acho que tem que ter um preço justo para todo mundo, e eu acho que é assim que a gente vive de uma forma sustentável, né? Sim, aí eu posso até te dizer, as cenas dos próximos capítulos é que a gente está nos próximos 3 anos em todo o Nordeste do Brasil.
A ideia com essa capacitação, nosso planejamento, nós estamos criando uma plataforma de comércio justo que vai estar, acho que daqui a 4 meses, disponível para todo mundo, que todo mundo tem acesso, né? Viver justiça, né, através das nossas compras é sim possível. A gente precisa se questionar quanto que aquela pessoa está ganhando para me trazer isso que eu estou comendo ou que eu estou vestindo, quanto que isso está representando para essa empresa. E a gente pensar que a gente faz parte desse processo de exploração. Então, se a gente não questionar isso, a gente nunca vai conseguir, né, desenvolver realmente, socialmente, o nosso país. Vamos falar do nosso país, vamos falar do mundo, não. Mas o comércio justo é a base de tudo que a gente quer em relação ao todos ganham. Não é para um ganhar, todos podem ganhar. Todos podem ganhar. Então, esse é o fundamento do nosso trabalho. A gente sabia que não adiantava a gente trabalhar só com agricultor, e a nossa ideia não é vender orgânico. A gente não está aqui para vender orgânico, fazer farm to table. A gente está aqui para acessibilizar, tornar isso barato através de comércio justo, fazendo com que o agricultor ganhe também. E a gente também, enquanto empresa, precisa me manter e manter o meu negócio. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que esse é o princípio do negócio social, né? Para quem, enfim, ainda não pegou esse gancho, o negócio social não é uma ONG, né? Não é filantropia, é um negócio mesmo que gera lucro, mas que tem um impacto social nessa comunidade que ele está inserido, né? Priscila, quero agradecer a sua participação, acho que o bate-papo foi fantástico. Eu sei que ainda virão vários e vários capítulos com vocês aí, então as portas do Inova estão abertas. E pro ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!